Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Daniel Bernstein. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Doutora Denise, quando eu li a pauta desse nosso episódio, a primeira imagem que me veio à mente foi do filme espanhol Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, da Netflix. É um excelente filme, inclusive, que mostra um cantor cuja voz foi usada com a imagem de outra pessoa. Na verdade, eles eram crianças quando isso aconteceu. Então, um dublador vive o sucesso na música e o cantor de verdade, a criança, dona da voz, tem a vida completamente transformada. E a nossa pauta de hoje me lembrou esse filme porque trata da verdade. Onde é que está a verdade e como de fato nos interessamos por ela. Mas essa frase que você citou do notável Bernstein é de fato bem reflexiva. Então, eu comecei com uma frase desse autor porque ele era um historiador, professor e advogado norte-americano e em 1962, o Daniel Joseph Bernstein, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que é o livro A Imagem, que fala justamente naquela época, na década de 60, já falava sobre as influências das mídias no comportamento social. E desde aquela época ele já destaca os perigos da gente aceitar os conceitos como verdadeiros e não questionar e não ir buscar a verdade, e aí a gente fica muito mais à mercê de não conhecer a verdade. E só de curiosidade, ele questiona muito, era um dos autores que questionava muito o que fazia uma pessoa se tornar celebridade ou as detentoras, consideradas detentoras do conhecimento. Ele questionava como isso acontecia e chamava atenção que tinha muitas pessoas que mereciam ser reconhecidas como celebridades e não eram. Então, infelizmente, quase 60 anos depois as coisas continuam exatamente iguais, mas eu gosto desse começo desse autor porque ele conversa um pouco com o que eu quero falar hoje. E aí, para continuar o raciocínio, eu vou citar de novo Harari, que ele, num dos livros dele, ele fala uma coisa interessante, que informação não é conhecimento. Ele fala que a gente hoje tem muita informação e pouquíssimo conhecimento. Segundo ele, a espécie humana não se destacou das outras espécies por causa da sua inteligência somente, porque vários autores já conseguiram provar inteligência em outros animais, capacidade de aprendizado. O que nos diferenciou foi a capacidade de pensar e agir em conjunto, e não somente ser inteligente para si mesmo. Por mais que hoje a gente tenha a impressão de que o nosso conhecimento é muito maior, porque a ciência sabe muito mais e a gente tem muito mais informação, na verdade, o nosso conhecimento hoje é muito pequeno, se a gente for comparar com o que os nossos antepassados precisavam saber e se dedicar e estudar para conseguir descobrir as coisas que hoje a gente vê como naturais, como se elas sempre tivessem existido. Tem dois autores contemporâneos, o Steven Sloman e o Philip Fairbank. Eles escreveram um livro que chama A Ilusão do Conhecimento. E eles demonstram que o importante é fazer o grupo acreditar. Se um grupo acredita, a gente começa a incorporar uma ideia como se ela fosse real, sem questionar. Se você for parar para pensar, isso acontece muito. Hoje, o poder das redes sociais, o poder da mídia, o poder da publicidade usa esses conhecimentos. Então, quando uma coisa se torna verdade para a maioria, ninguém questiona e encara como se fosse verdade e segue o jogo sem olhar para o que está acontecendo. E, na verdade, muita gente ralou muito para descobrir o que hoje a gente olha e fala, sempre foi assim, óbvio, na teoria não sei do que e tal, alguém realmente desenvolveu ela e precisou ir atrás de muita coisa. Tem uma autora também da Universidade de Liverpool que chama Rebecca Lanson. Ela fez uma pesquisa muito simples, mas que ilustra um pouco do que a gente está falando aqui. Ela chamou um grupo de pessoas e falou, você sabe como que é uma bicicleta? Como que uma bicicleta funciona? Quais as partes da bicicleta? E todo mundo falou que sim. E sim, eu sei, é tranquilo, bicicleta. Então ela falou o seguinte, eu vou te dar aqui um desenho de uma bicicleta com algumas partes faltando e você só vai completar para mim.
Então ela não estava nem pedindo para a pessoa desenhar a bicicleta, ela pediu só para a pessoa completar o desenho de uma bicicleta. Então ela colocava a armação, as rodas e pedia para as pessoas colocarem o que faltava, que era a corrente, o pedal, o guidão e o banco. E surpreendentemente, quase metade dos participantes não conseguiu completar o desenho da bicicleta, completou errado, de um jeito que não funcionava, a bicicleta não funcionaria. E depois ela mostra o desenho completo e pede para a pessoa corrigir. Fala, não é assim, tenta corrigir. Ainda assim as pessoas não conseguiam, os resultados não foram melhores. Então esse é só um dos inúmeros estudos que demonstram que o nosso cérebro não se atenta a detalhes, muito pelo contrário. Ele se contenta com caminhos mais curtos do conhecimento para buscar outras conexões que sejam mais importantes. O lado ruim disso é que quando a gente se ilude que sabe, a gente não vê necessidade de buscar, de aprender os detalhes. E aí a gente acaba perpetuando, às vezes, um conhecimento falho, que a gente acredita que está certo, sem buscar a sua origem, sem repensar onde a gente aprendeu aquilo. Tem muita coisa que a gente sabe hoje que a gente não tem ideia de onde aprendeu, né? E um dos objetivos aqui do Primordial, como a gente tem falado desde o começo, é justamente repensar o que a gente já sabe. E qual é o paralelo que eu quero fazer com tudo isso? Que a pediatria, a maternidade tem a ver com isso? Bom, os primeiros profissionais que uma família vai ter contato quando tiver um filho ou quando souber que está grávida vão ser os profissionais de saúde. E qual é o conhecimento que o profissional de saúde tem? Que os cuidados voltados à infância são biológicos. E aí é aquela história que a gente vem falando desde o começo. Tudo super setorizado, tudo super com olhar médico, prescritivo. A gente acaba não conseguindo ver a criança, a infância e a família como um todo. E aí, olha só, a própria Academia Americana de Pediatria destaca no site dela um artigo do JAMA de 1999. 99, olha o tempo que já faz. O artigo tem o seguinte título: As diretrizes estão seguindo as diretrizes? Os guidelines estão seguindo os guidelines? E é muito interessante porque ele avalia se 279 diretrizes da medicina, das mais variadas áreas, estavam sendo criadas de forma correta. E apenas 43% dos guidelines estavam dentro dos padrões metodológicos exigidos para se criar um guideline. Então, duas coisas chamam a atenção nesse artigo. Primeiro, o grande número de guidelines que hoje permeiam a prática médica, e sim, 99 já era assim, imagine hoje. E segundo, muitas vezes a gente aceita como verdade absoluta conteúdos científicos que às vezes não estão prontos para tal. O maior objetivo dos guidelines é muito genuíno, que é reduzir a chance de erro. Mas seguir diretriz como se ela fosse funcionar para cada indivíduo exatamente da mesma forma é igual a desumanizar a relação. Então, o nosso grande objetivo hoje é encontrar um ponto de equilíbrio entre o respaldo das diretrizes e a capacidade de individualizar condutas para indivíduos, para famílias que são únicas. E esse é um grande problema, às vezes, na medicina. Às vezes a gente tem que abrir mão do guideline para poder individualizar uma conduta. Então, essa, às vezes, é uma decisão difícil, principalmente quando a gente está começando. O que a gente não pode esquecer é que as diretrizes são sobre populações. E como eu disse, quando você segue os guidelines à risca, você tem menos chance de errar. Mas você está muito longe de individualizar conduta. Então dá um exemplo para facilitar para os nossos ouvintes. Um bom exemplo, que eu gosto de citar é o próprio posicionamento da Sociedade Europeia de Gastrohepatia e Nutrição, o ESPGHAN. Eles mesmos falam no posicionamento deles sobre tempo de amamentação, por exemplo. Eles falam que o ideal, sim, é até 2 anos, mas que a gente nunca pode deixar de individualizar. A OMS também fala isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas condutas fechadas, porque isso pode muito causar dano. Já que a gente citou o ESPGHAN, um outro exemplo muito interessante sobre isso é muito recente e tem a ver com a introdução alimentar. Então, o Guideline sobre Alimentação Complementar do ESPGHAN de 2008, ele falava o seguinte: no tópico doença celíaca, eles visavam determinar qual era a melhor idade para a introdução do glúten na dieta das crianças, em especial aquelas com maior risco de desenvolver a doença. O posicionamento na época citava 2 artigos suecos que mostravam aumento acentuado de doença celíaca em crianças que haviam recebido glúten pela primeira vez após os 6 meses.
e uma queda na frequência da doença quando o glúten era introduzido aos 4 meses em pequenas quantidades, mesmo em crianças que estavam em aleitamento materno exclusivo. E eu lembro que quando eu era mais jovem, né, era uma médica que estava mais começando, aí já faz aí mais de uma década esse artigo, eu lembro que eu falei, nossa, mas que estranho, a criança está no peito, você vai lá começar a dar pedacinhos de macarrão para ela receber glúten, não estou entendendo. E aí eu lembro que alguns professores falavam, eu vou dar porque o guideline está falando, e eu vou dar e porque tem que seguir. E eu, gente, mas espera aí, a criança está exclusivamente no peito, não faz o menor sentido isso. E aí ficava aquela briga entre seguir o guideline à risca, não seguir, o que fazer, né? Meu maior questionamento era justamente porque a gente estava pensando em apenas um desfecho. Então você dá pedacinhos de macarrão para a criança que está exclusivamente no peito, numa idade que ela não está pronta, pensando somente na doença celíaca, parecia muito estranho. Mas era o que o guideline dizia, então a maioria dos pediatras seguia à risca. 10 anos depois, em 2018, a mesma sociedade, o ESPGHAN, reviu essa recomendação e aí citou vários estudos de impacto populacional da última década e concluiu que nem o tempo de amamentação, nem a introdução precoce do glúten e nem a necessidade de associar a introdução do glúten com a amamentação exclusiva interferiam de forma significativa na prevalência da doença. E aí, obviamente, eles mudaram a recomendação. E em 2018, o ESPGHAN orientava então que para prevenir a doença celíaca não era necessário interferir no aleitamento materno, bastava introduzir o glúten na dieta da criança em qualquer momento, entre 4 e 12 meses, de preferência entre 6 e 12 meses. Esse é um exemplo muito interessante, porque eu vivi ele, né? Então para mim ficou a dica de sempre questionar e acreditar na crítica, não se deixar levar sempre pelo que está todo mundo pensando. Eu acho isso super interessante. As rodas de conversa entre vocês médicos devem ser extremamente curiosas, levando isso em conta, né? O legal é você conversa com pessoas mais velhas, com mais experiência na medicina. Eu tenho um professor que fala isso para mim. Se eu tratasse diarreia hoje como eu tratava há 30 anos, eu ia ser preso, né? Então as coisas mudam muito rápido, é interessante que a gente se mantenha crítico para a gente evitar de causar danos, principalmente quando a verdade em jogo é uma verdade com interesses outros e que não somente o bem-estar da criança, já que a gente está falando de pediatria. E a mudança de conhecimento também hoje de informação é rápida a ponto da gente não conseguir acompanhar. É impossível acompanhar a velocidade da ciência hoje. Isso é incompatível com a possibilidade humana. Tem um artigo publicado na Nature que é justamente sobre isso, sobre os autores que publicam muito. Então eles fizeram o seguinte, eles pegaram 265 autores que publicavam muito entre os anos 2000 e 2016 e cerca de 50% deles estavam nas ciências médicas e na saúde. E uma das conclusões que eles chegam é que os autores normalmente hiperprolíficos, que eles chamam, é isso que eles estavam estudando, os autores sequer estão envolvidos com o artigo, apenas aparece o nome deles porque são artigos derivados de artigos. E eu que leio vários artigos científicos porque trabalho com jornalismo na área de saúde, eu digo que realmente é uma loucura. E a gente fica enlouquecido achando que a gente consegue acompanhar o aumento da ciência, o aparecimento de novos artigos, né? Mas entre os autores incluídos nessa pesquisa, 154 produziam mais do que um artigo a cada 5 dias durante 2 ou mais anos. E 69 deles fizeram isso por 4 anos ou mais. Então, por mais estudiosos que a gente seja, não adianta, a gente não consegue acompanhar esse número de publicações, não consegue estar totalmente atualizado, a não ser que a gente fosse uma máquina. E por falar em máquinas, então, lógico que já tem vários autores aí prevendo o que vai acontecer com a profissão médica por conta desse crescimento gigantesco da ciência e o fato disso ser humanamente impossível de acompanhar. Então tem um livro que chama Virtualmente Humanos, de uma autora que chama Martine Rothblatt. É um livro muito interessante, fala de robô e ele fala que a gente está seguindo em direção à imortalidade digital. Fala de consciência digital, virtual, é muito interessante.
e ele não deixa dúvidas de que a gente vai ser substituído por computador, já no quesito diagnóstico-prescrição, porque isso, de fato, não é muito difícil de encontrar. Então, é o que eu tenho falado desde o começo, o que vai diferenciar a gente não é mais saber o que é e qual remédio dá, né? Experiência, é individualizar, é entender que uma varicela numa criança é diferente da varicela da outra criança. Porque tem características individuais únicas e que não tem como a gente pensar só na doença e sim pensar no todo de cada indivíduo frente a determinada situação. Então, para essa autora, os computadores têm uma capacidade de armazenar e cruzar dados intangível e que a tendência é que os profissionais do futuro não se preocupem mais com conteúdo, como a gente já tem falado, uma vez que a inteligência artificial vai fazer isso de uma forma muito mais eficaz. E do ponto de vista prático, isso já está acontecendo. Então, na China, tem uma empresa de saúde que chama Ping and a Good Doctor, que está construindo 1000 clínicas em 1 minuto, a clínica do minuto. Então é como se fosse um caixa eletrônico, assim, aquelas máquinas de tirar foto. Então a pessoa entra na máquina, fornece dados e atrás já tem a medicação que a pessoa precisa para algumas situações médicas, né? Então imagina um médico ser substituído não só por um computador, mas a farmácia também, todo mundo. Então na máquina dessa empresa já tem 100 tipos de remédios e as máquinas já estão em funcionamento na China. E na pediatria não é diferente. O protocolo mais famoso que existe aí na pediatria é um protocolo da Academia Americana de Pediatria, no que diz respeito à prevenção. São as recomendações para cuidados preventivos pediátricos que eles fazem desde 2002 e vem atualizando. A última atualização é de 2019, na sua 4ª edição. Eles nomeiam o documento como Bright Futures, ou Futuros Brilhantes, e tem o objetivo de ser um guia para qualquer profissional de saúde que atenda crianças. O Bright Futures, ele se constitui de 8 tópicos em um total de 28 itens que não podem deixar de ser vistos, segundo os autores, no segmento da criança. E oferece 35 ferramentas de apoio que devem ser seguidas ou aplicadas pelo profissional que atende a criança em serviço de atenção primária. E a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente percebe que quando você consegue olhar para a criança e para a família, consegue ver as situações em mais vezes, né, fazer consultas mais próximas, focar na necessidade de cada um, esse documento chega a não fazer sentido algumas vezes. Eu já tive muitas discussões com pediatras experientes sobre esse tipo de checklist e a maioria das pessoas com muita experiência fala sempre a mesma coisa, que seguir protocolos fechados pode ao mesmo tempo gerar segurança, mas também transformar a consulta pediátrica num gigantesco checklist, que visa a prevenção de doença e não a promoção de saúde. Então chega uma hora que não faz mais sentido a gente ficar seguindo o checklist, porque isso impede a gente de olhar para a criança em suas características mais peculiares. E outra coisa importantíssima de citar desses protocolos é que eles também são acessíveis aos pais. Então, acesso fácil à informação, aliado ao excesso de informação, podem comprometer ainda mais a infância, uma vez que os próprios pais identificam sinais em seus filhos e rapidamente são transformados em diagnósticos na cabeça dos pais. Os pais começam a procurar 1000 coisas e já chegam aí desesperados na consulta, às vezes, quando demora um pouco para conseguir falar com o médico, porque leram coisas de acesso fácil sem ter a capacidade, às vezes, a competência técnica, às vezes, para interpretar essas coisas. E muitos médicos também têm essa dificuldade de interpretar, porque a gente não é especialista em tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado com as demandas que a gente causa, os danos que a gente causa quando a gente pensa só em doença. O ideal seria seguir sim protocolos que deixam as crianças seguras do ponto de vista de detecção precoce de doença e de alterações de desenvolvimento, mas também reinventar a nossa prática para de fato permitir que o potencial não apenas biológico da criança seja atingido e para que de fato eles tenham a chance de chegarem ao seu futuro brilhante, né, ao seu potencial, que é um dos propósitos do nosso podcast. Lembrando que a gente já sabe que mudanças de comportamento, construção de comportamento, causariam um impacto maior na saúde da população adulta do que qualquer detecção precoce de doença. Então a prevenção está muito menos na narrativa e muito mais na atitude. E é por aí que a gente vai aí com o primordial.
Sabe, doutora, uma vez eu ouvi de um médico para nunca acreditar no Dr. Google. E isso vem ao encontro do que você acabou de falar. É preciso tomar muito cuidado com esses protocolos e informações em geral que estão aí pela internet, porque logo a gente cria uma solução na cabeça e acha que sabe como conduzir um caso de saúde com os nossos filhos, que na verdade um caso de saúde é da competência de um médico, porque ele estudou anos para isso e precisa olhar cada criança individualmente. Olha, hoje você fez várias situações interessantes, eu aprendi muito e vou deixar o encerramento para você de novo, tá? Então, para encerrar, eu queria agradecer o Dr. Dairton, pediatra, que falou para mim que está adorando o Primordial e fez uma sugestão da gente falar um pouco sobre esses livros. Crianças dinamarquesas, crianças francesas, crianças americanas, afinal, o que essas culturas têm a ver com a nossa? Será que esses livros fazem sentido? Dairton, vou preparar um episódio sobre isso em sua homenagem. Muito obrigada pelo apoio. Bora lá, pela infância. Beijo. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.